Sejam bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Histórias que Moram. Histórias que moram na nossa cabeça e no nosso coração. E para o primeiro episódio, nada melhor do que a gente contar a nossa história para vocês ficarem conhecendo um pouco melhor também. Então cheguem mais, vamos tomar um cafezinho com a gente. Bom, pra gente começar esse bate-papo, a gente vai entrar na linha do tempo, voltando lá na nossa infância, a nossa relação com as casas onde passamos. Porque acho que todo mundo guarda uma história, guarda lembranças, né? Sim. Da nossa infância. Acho que a infância é uma fase que marca muito a vida da gente. E eu tava conversando com as meninas aqui antes de começar. Eu tive uma infância que me marcou muito. Porque eu venho do interior da Bahia, para quem não me conhece. Então eu sempre morei em sítio, em fazenda. Meu pai é vaqueiro, né? Lá a gente chama assim. E minha mãe é lavradora, ela sempre foi dona de casa. Mas a gente sempre morou em fazenda. E a gente, talvez eu chore no meio do episódio. Porque mexe, né, com a gente recordar assim. Mas assim, a gente mudava muito. Eu morei em muitas casas na minha infância. Porque era a casa da fazenda, né? Tinha a casa do vaqueiro, aqui a gente fala que é o caseiro. Mas lá, ser fazenda maiores, era a casa do vaqueiro. E a gente não tinha casa própria na minha infância. Eu acho que por volta de uns 4 anos, mais ou menos, que meu pai comprou um pedaço de terra. E tinha uma casinha que tem até hoje, toda vez que eu vou lá eu visito. Ainda é dele essa terra até hoje. Tem a casinha, tá praticamente a mesma coisa, não mudou muito. E meu sonho era morar na nossa casa própria. Então desde muito pequena eu tinha esse feeling assim de decoração, de design. Quando minha mãe vê esse episódio, ela vai lembrar que eu sonhava em fazer uma varanda. Que a casinha não tem nada, é só a casinha. E meu sonho era fazer uma varanda e colocar 2 cadeiras plásticas. Sabe aquelas cadeiras de plástico que tem os 2 braços? Era meu maior sonho. Colocar 2 cadeiras de plástico assim com 2 palmeiras, 2 coqueiros. Era meu sonho, eu vivia falando isso. E quando a gente fosse morar na nossa casa, eu ia fazer isso, ia fazer uma varanda. Então assim, desde muito novinha, infelizmente eu não tenho um registro assim, porque naquela época era câmera de filme. Sim. Então eu não tenho muito. Que era aquela que você tira 1000 fotos, não Essa pode escolher nenhuma. Aí corta metade do cabeça, chega, metade do caneta, pescoço. o zóio vermelho. Exatamente, então eu não tenho muito registro dessa fase, assim. Mas eu lembro que eu gostava de desenhar já, tipo, sonhar como ia ser a nossa casa, tipo quarto, porque eu dividia quarto com a minha irmã, então eu sonhava em ter um quarto só pra mim. E eu adorava desenhar, tipo, a planta, né? Porque eu nem sabia que tinha esse nome de planta, de layout. Mas desde pequena eu sempre tive uma tendência de ir pra esse lado do design, da decoração. E aí, tá? E você, como foi essa fase da tua vida? Eu não tenho, assim, muitas lembranças. A minha infância, ela foi meio complicada no sentido de moradia e estrutura, né? Mas eu sempre gostei muito da área. Por quê? Meu pai, ele é marceneiro a vida inteira. Ele nunca teve outra profissão. E foi o que me instigou a continuar, né, na área. Então sempre vi meu pai quando tinha alguma coisa para mexer em casa, era ele que fazia. Então eu sempre estava junto, né? E a gente achava que era só coisa boba de criança, né? Sabe aquela coisa assim, de criança querer acompanhar os pais? Vai fazer qualquer coisa. Mãe, pai, quero ir junto, quero ficar junto, quero ver. E era só coisa de criança. Nada. Quando a gente é criança, a gente não entende, né? Que isso tá nos levando pro caminho. Sabe aquela coisa assim de só curiosidade? Ou só a questão de estar próximo, independente do que estiver fazendo? Sim. Acho que era mais essa relação. E pelo fato de sempre ver ele mexer, isso sempre me trouxe ali uma certa... como que eu posso dizer? Vontade de fazer igual, ou de querer entender. Inspiração, se inspirar nele, né? Sim, então eu acho que muito do que eu sou hoje
vem pelo meu pai, pelas experiências que eu tive com ele. E apesar, né, de hoje a gente estar mais tranquilo, mais estruturado, bem, na minha infância a gente teve muitos momentos difíceis, né, no sentido de passar dificuldades com enchente mesmo. Então eu lembro muito assim, meu pai montava a casa, fazia o móvel da casa. Esse mês aqui ele fazia as camas do quarto, vinha uma enchente e levava tudo embora. Aí era se levantar de novo, tentar de novo. Aí na hora que ele mobiliava, fazia os móveis da casa inteira de novo. E ainda não era do jeito que assim minha mãe e meu pai sonhava, né? Porque tinha dificuldades da época. Dava ali 6 meses de uso, vinha outra enchente, levava tudo embora. Então essa parte sensorial, né, que ficou, e emocional também, eu acho que é isso que me move hoje, no sentido de querer ver as pessoas felizes com aquilo que a gente faz, sabe? Entender que não é só um simples trabalho, ou então que não é só mais um projeto, porque não é. Eu acho que como na nossa infância era algo muito sonhado, Hoje a gente tem esse desejo, né? De realizar para as outras pessoas. Sim, e aí entender o sentimento que a pessoa tem. Sim, a gente consegue entender porque um dia a gente viveu esse sonho de ter. Sim, exatamente. Sim. E eu acho que é isso que move. Sim, já vamos começar. E você, Evelyn, como que foi essa fase da sua vida? Bom, minha infância, assim, desde meus pais casaram, meu pai junto com meu avô, eles construíram, né, a casa que eu morei. Foi uma casa que eu morei até os meus 28 anos, então 27, 28 anos, então assim, foi a minha primeira casa que eu morei a minha vida inteira. E meu pai, ele sempre gostou, né, minha família sempre gostou muito de se reunir, então eu sempre tive muito casa cheia, assim, de amigos, de família, e nesses momentos, assim, eu sempre entendi o espaço, né, a casa como aconchego, como alegria, enfim, como felicidade. Então eu sempre estive muito rodeada de muitas pessoas. Na minha família não tem ninguém da área de marcenaria, de arquitetura, nada. Isso foi uma coisa minha mesmo. Desde criança eu sempre gostei muito de estética, então quando eu brincava, né, com as bonecas, minha mãe jurava de pé junto que eu ia ser cabeleireira. Porque eu amava, nossa, fazia penteado, eu tinha uma boneca, não sei se vocês lembram, tipo, tinha uma boneca Eliana, uma grandona. Com certeza, era meu sonho, não tive. Ai, gente, era muito bom. Eu não tive. Eu ganhei a boneca Eliana, eu falei, a boneca Eliana. Tanto que, nossa, meu padrinho, na época, ele me deu de presente. Nossa, pra onde eu ia, eu levava essa boneca debaixo do braço, era minha filha. Era bem pequenininha? Bem pequenininha, era do meu tamanho. Eu levava lá pra cima e pra baixo, mexia, enfim, no cabelo. Eu sempre gostei muito dessa parte visual. Quando eu era criança, eu usava tamanquinho, que eu gostava de me... Então, assim, eu sempre fui muito vaidosinha. Lá da beleza. Eu sempre gostei muito dessa parte da beleza. E aí eu lembro que quando eu era criança tinha aquele programa do Luciano Huck de reforma de casa. Eu não perdia um. Eu sempre assistia, eu amava ver a transformação. E a partir desse programa eu vi a transformação que um lar fazia na casa, né, das pessoas. Porque assim, às vezes tinha gente que na casa não tinha nada, assim, era uma casa muito simples. E quando transformava, a gente via a emoção, e é isso, eu acho que foi a partir desses momentos, né, de ver esse programa, que eu falei, putz, é isso que eu quero. Então, eu sempre gostei muito de ver essa questão de reforma, fiz faculdade de arquitetura, tudo muito pra me enfiar nesse meio, e estou aqui. Você sabe, falando da faculdade de arquitetura, que eu nunca mais esqueci. Quando eu fiz, a minha mãe, ela olhou pra mim e ela falou assim, você não vai construir, você não vai trabalhar na área civil, porque o seu negócio é dentro. O seu negócio é a cerejinha do bolo. Eu sempre gostei muito da parte interna, mas também. Imagina!
sempre Como a mãe gostei. conhece a gente. Conhece. E essa questão que você trouxe de transformar a casa em lar. Eu vi muito minha mãe fazendo isso. Eu acho que a gente mudou durante a minha infância, eu acho que até uns 14 anos a gente mudou umas 7, 8 vezes. Então a gente passou por muitas casas. Sim. E a casa, ela pega a personalidade de quem mora. Sim. E geralmente quando a gente chegava, já tinha um morador antes. Então parece que até o cheiro da pessoa fica impregnado na casa. Sim. Então eu via muito isso, minha mãe pegar uma casa que às vezes estava abandonada, em péssimo estado, e transformar no nosso lar. Ela tinha, e quando a gente saía da casa, a casa estava muito mais cuidada, ela gosta muito de planta. Então a casa tinha vida, sabe? Sim. Minha mãe sempre fez isso, mesmo não sendo nossa, ela sempre cuidava cuidou. amor. Como se fosse de vocês. Exatamente. E é engraçado, né? Podem falar o que for, mas a mulher traz a vida, A né? vida pra casa. E isso no geral, ela traz a vida na questão de gestação. Vocês que são literalmente que são mães, mas eu acho que nós mulheres, a gente tem esse dom, né, de dar vida onde quer que a gente vá. Então eu acho isso muito, muito legal. Inclusive, né, a gente dá vida trazendo os móveis, né, fazendo toda a parte de planejamento, né. Exatamente. Os móveis é a cerejinha, né? É a cerejinha do bolo. E é o que dá realmente vida, porque antes são só paredes, Exatamente. piso. É onde a gente consegue colocar identidade ali. Sim. E às vezes, na minha infância, por exemplo, não era planejado. Naquela época era muito difícil o acesso. Sim. Mas mesmo com os móveis soltos, dentro das nossas possibilidades, minha mãe deixava uma casa que não era nossa, que não foi pensada para nossa família, mas com a nossa carinha, com o nosso jeito, com a nossa identidade. Inclusive eu tava lembrando aqui, quando a gente era criança, né, na questão da casa, voltando pra parte da casa, onde eu morava era um bairro periférico, né, lá de Franco da Rocha. E por 2 vezes assaltaram a nossa casa lá. Inclusive a gente tinha até um papagaio na época, levaram até o papagaio embora. Coitado! Levaram até o pobre do papagaio embora. Coitado. E assim, esse foi foi um trauma muito grande pra família. Então ver, né, meu pai que sempre trabalhou muito, muito mesmo, assim, dia e noite pra conseguir as coisas. Então foi um trauma muito grande, assim, pra família também, mas depois foi aquilo, né, a gente trouxe a vida novamente, né, pra casa, enfim. Conseguiu aos pouquinhos ali, né, voltar com tudo, mas tipo, levaram tudo embora. A gente vê que como a gente guarda, né, as memórias. Eu olhei que aqui a gente tá colocando só a parte A superfície. A superfície, exatamente. Se a gente for mais a fundo aqui, a gente ficaria o dia inteiro conversando. Sim. Mas já percebemos que desde muito pequena a gente tinha uma relação ali com a casa. Eu, por exemplo, estudei muito tempo na zona rural, então como a gente morava distante da cidade, só com 14 anos que a gente foi morar na cidade. Que aí meu pai vendeu uma parte dessa terra, comprou uma casa na cidade, eu já estava no ensino médio, e aí a gente se mudou. 2007, eu acho, olha, eu revelando minha idade. Enfim, 2007 a gente foi morar na cidade. Então assim, foi quando eu comecei no ensino médio, a turma ali, o que vai fazer e tal, começa aquela expectativa, né? Porque, pensa, naquela época, digamos assim, que o caminho de você melhorar de vida era fazer faculdade. Sim. Você ter uma profissão. Sim. Era você entrar na faculdade. Exatamente. Só que naquela época, para as condições da minha família, era impossível. Porque na nossa cidade não tinha faculdade. Eu teria que ir para Feira de Santana, que era a maior cidade assim que tem estrutura. Só que meus pais não teriam. Bem pertinho. Bem pertinho. Uns 200 quilômetros. Então, assim, para meus pais me manterem lá pagando faculdade, era inviável. A gente não tinha condição para isso. Sim. E aí tinha aquela coisa, a filha mais nova, os outros 2 já eram casados, então era a filha, tipo, sair de casa sem estar casada, porque tem essa cultura também da minha família, Sim. de casou os 3 filhos, então, tipo, vai sair de casa casado também. Não pode morar junto. Não. Então não tinha essa possibilidade de ir para outra cidade fazer faculdade. E era um sonho meu, porque eu sempre tive esse desejo de melhorar a minha vida, de ter mais qualidade de vida. Eu tive a infância que não faltou nada. Tipo, o essencial, o básico ali de vestimenta, a alimentação nunca faltou. Sim. Mas a gente não tinha, como meu esposo fala, regalias. Eu lembro que na infância, o sonho da criança é o quê? Uma bicicleta.
Sim. Toda criança sonhava e foi algo que eu particularmente não tive. Mas enfim, então eu tinha esse desejo de melhorar de vida, de conquistar minhas coisas, mas no momento não era a realidade dos meus pais. E toda vez que eu falava de fazer faculdade e tal, minha mãe falava que eu sonhava alto demais. Como você sonha? E realmente, eu sempre sonhei alto demais. Eu sempre fui uma menina sonhadora e continuo sendo. Muito sonhadora. Enfim, naquele momento ali eu concluí em 2010, eu concluí ensino médio, terceiro ano do ensino médio. Não tinha como ir para outra cidade fazer faculdade, então eu fui trabalhar. Eu fui trabalhar, entrei no mercado de trabalho. Já trabalhava na época assim, mas meio período. Porque eu estudava, então eu trabalhava pela manhã, estudava à tarde. E aí quando a gente terminou o ensino médio, a galera se dividiu, cada um foi cuidar da vida, né? E eu não fui, não continuei os estudos. Aí depois que eu casei, em 2014, 4 anos depois, que eu vim pra São Paulo, eu falei, opa, agora é a hora. Mas também não foi. Eu fiz alguns cursinhos, mas não sei, acho que a gente meio que enraiza, não é pra mim? Não vou dar conta. Já passou tanto tempo, voltar agora pra faculdade. Aí eu continuei trabalhando, fiz muita coisa. Fiz faxina, fui manicure aqui em Jundiaí. Já tive até um delivery de salgadinhos na pandemia. Então assim, eu fui trabalhar, trabalhei muito. E meio que coloquei meu sonho da faculdade na gaveta. Viajei muito tempo, morei em outras cidades. Em 2019... eu voltei, foi quando eu engravidei de Olivia, e eu voltei pra minha cidade. E lá já tinha faculdade quando eu voltei pra lá, porque eu tava grávida, então pra acompanhar a gravidez, fiquei lá com a minha mãe. E tinha uma faculdade de uma cidade vizinha que abriu alguns cursos na minha cidade. Aqueles mais básicos, pedagogia, administração. E eu falei, opa, agora tem oportunidade, porque tinha minha mãe, ela cuidava de Olivia, e eu comecei a estudar. Foi quando eu entrei na faculdade. Aí eu fiz 2 anos de administração, que me ajuda muito hoje na questão da gestão da Limark. Eu aprendi muito. Eu tranquei a faculdade porque eu vim embora pra Jundiaí. Então, como era presencial e tal, ficou inviável e eu acabei não concluindo a faculdade de administração por isso. Mas, mesmo passando tanto tempo, eu não desisti do meu sonho de fazer a faculdade. Eu fui lá, porque dizem que eu sou teimosa, né? Eu acho que eu sou determinada. Nem um pouquinho. Não sou, né? Eu não sei de nada. Vou nem me comprometer. Vai lá. Próximo assunto. Mas enfim, aí chegando aqui, eu fui pra arquitetura. Eu tive a oportunidade de fazer arquitetura. Entrei na faculdade, fiz um período também, só que aí aconteceu o que aconteceu com a Tá. Eu tinha esse sonho de fazer arquitetura, mas quando eu entrei na faculdade eu via calculador, degrau de escada, inclinação de rampa, inclinação de telhado. Eu falei, não é isso que eu gosto. Não é isso que me atrai. Eu gosto da parte bonita, digamos assim, do acabamento. E aí foi quando eu fui pro design. Eu fiz o curso de design, me apaixonei. Foi aí que eu fiz bonitinho, concluí, me formei. Sim. E que me levou pro lado dos planejados, que foi onde eu conheci a Thalita. Dá segmento aí. Na verdade, o que eu ia dizer era que quando eu pensei, né, falei, não, é arquitetura que eu quero fazer, e eu sempre fui muito assim, é isso que eu quero fazer, é isso que eu vou fazer, sabe? Eu não tinha indecisões, sabe, de falar, nossa, mas será que se eu fizer vai dar certo? Ou se não, será que é essa mesma a escolha certa? E se eu fizer outra coisa? Não, eu coloquei na minha cabeça que era a arquitetura que eu queria fazer e era isso. Sim. E na época eu fui a primeira dos primos a se formar, sabe, a querer fazer alguma coisa. E eu fui treinada a minha infância, a minha adolescência inteira a fazer tudo certo, a começar e a terminar, sabe? A não ter margem de erro, a sempre ser, como fala, ser comparada. Por exemplo, você é a primeira que tá fazendo isso. Exemplo, não sei quem é mais velho que você já passou da fama, não fez. Sabe aquela coisa? Então assim, eu sempre... Usar muito como comparação. Eu sempre fui usada como comparação. Então eu sempre tive que fazer tudo certo, sabe? Não ter margem pra isso. Isso é uma pressão muito grande, né? Muito. Você ser espelho pra sua família. Muito, exatamente. Então, durante todo o meu processo
de faculdade foi assim também, né? Então, eu sempre trabalhei na área de planejados. Gente, eu acho que eu não trabalhei com planejados, acho que na época de ensino médio, assim, de faculdade, sabe quando eu falo, não, primeiro emprego, chamou, vamos lá, sabe? Então eu lembro que foi na área de engenharia mecânica, nada a ver pra onde eu fui depois. Lembro que na época ainda onde eu tava trabalhando, que eu terminei o ensino médio, já engatei a faculdade rápido, assim, e eu lembro que eles ainda falaram qual a faculdade que eu iria fazer. Aí eu falei, não, eu quero fazer arquitetura. Eu falei, não, mas se você fizer engenharia mecânica, a gente te mantém aqui. Se você escolher outro curso, eu sinto muito, mas falei, beijo. Vou seguir o meu. Mas eu não imagino ela tá fazendo engenharia mecânica. Eu assim, uma mente criativa que precisa ser explorada. Não sei, eu acho que eu gostei disso. Mas e aí falou, não, é a arquitetura que eu vou fazer, é a arquitetura que eu vou fazer. E sempre também tendo aquela questão de ser comparação, sabe? De tem que estar ali entre os melhores da turma, tem que fazer tudo, tanto que no meu último ano, e eu falei, eu não vou fazer 6 anos de faculdade, eu vou fazer 5. Então foi de cadeira de roda, foi de cadeira de roda. Foi sem andar, foi sem andar. Foi com meus amigos da faculdade me girando de cadeira de roda dentro da faculdade pra fazer. Foi, mas e é no sentido literal, né? Não foi brincadeira. Tipo... Sim. Metade do meu ano de TCC eu fiz na cama e metade indo de cadeira de roda pra faculdade. Nossa. Então, concluiu. Olha o foco dessa mulher. E concluí com nota máxima. Então, assim, sabe? E de novo aquela coisa. Eu não posso ficar abaixo de tanto. Sim. Sempre com aquela frase na minha cabeça, aquela coisinha falando aqui. Eu não posso errar, eu não posso não fazer, eu não posso não concluir. Sabe? Então, eu sempre tive isso. E nessa época, eu acabei a faculdade. Aí onde eu trabalhava, mas sempre foi na área também. Eu trabalhava como em vendas, vendia móveis soltos, sofá, poltrona, mesa, e sempre nessa pegada, e amava. Só que aí chegou um determinado momento que eu senti que, ok, próxima fase, né? E foi aí que eu comecei os planejados. E não parei nunca mais. Não parei nunca mais. E eu não me vejo fazendo outra coisa. Nem eu. Como que você entrou nesse mundo, dos planejados? Né, então, referente à questão da faculdade, eu comecei, quando eu saí do ensino médio, né, eu ainda estava muito em dúvida do que eu ia fazer. Porque meu pai tem empresa e aí eu falei, aí eu fiquei na dúvida. Eu falei, eu vou para administração ou eu vou para arquitetura? Eu lembro que na época, eu tava olhando e aí eu fiquei muito na dúvida. Eu falei, não, acho que eu vou fazer administração, porque tem, né, quando você faz administração, o leque é muito grande, você pode trabalhar em muitas coisas. E eu sou indecisa, sou libriana, eu sou indecisa. Eu sou muito indecisa. E aí eu falei, bom, né, acho que eu vou nesse caminho da administração e aí depois eu escolho. Fiz 1 ano. Odiei. Eu amei. Odiei. Me arrependo, entre aspas, né, de não ter concluído. Eu fiz o técnico de administração junto com o ensino médio. Eu fiz o técnico. E aí eu falei assim, já que eu tô no técnico, né, é um pulinho, né, pra fazer a faculdade. Nossa, quando eu fui pra faculdade, eu falei, pelo amor de Deus, me tira daqui. Eu ia pra faculdade chorando. Eu fiz o técnico de tanto desespero, de tanto que eu não gostava. E aí... aí eu conversei com a minha irmã, né? Falei, Thaís, pelo amor de Deus, não aguento mais a minha faculdade. E eu fiquei com aquele. Eu falei assim, putz, eu comecei e não vou terminar, né? A gente fica com aquele sentimento. E aí ela falou assim, se você não gosta, você não tem por que você continuar. Conversa com o pai lá, enfim. Aí eu fui conversar e falei, pai, eu não quero mais continuar. Ele falou, tá bom. O que você quer? Eu falei, arquitetura. Porque quando eu fiz o vestibular, eu prestei pros dois. Só que eu fui pra administração. Eu falei, não, é arquitetura que eu quero. E aí,
eu fiz a faculdade, tudo, e enquanto eu tava fazendo a faculdade, eu tava trabalhando com meu pai, né, na empresa, enfim. Então essa parte de administração eu sei mexer bem, né? Mas você aprendeu muito na prática aprendi também, muito né? na prática, mas era só o certificado de eu não quero, não é isso que eu quero, não é isso que eu quero. E aí, durante a faculdade, eu tinha uma amiga, né, que ela começou trabalhando numa loja de planejados. E aí ela me falou assim, ó, tá tendo, né, tão recrutando, enfim, tão precisando de gente pra trabalhar e não precisa ter experiência, enfim, vamos lá. Eu falei, vamos. Aí eu fui, fiz a entrevista, me ensinaram, né, o caminho das pedras e desde então nunca mais saí. Isso já faz 5, quase 6 anos. Acho que foi um pouquinho antes de mim. Deixa eu falar. Eu tinha quase 6 anos e assim, eu nunca mais saí da área. Pra não falar que eu nunca mais saí, teve um período que eu tava muito estafada, assim, de muitas coisas que vinham acontecendo e meu pai tava precisando de ajuda, né, na empresa, me mandou lá pra Minas Gerais. Pertinho. Umas 2 horas e meia. E aí eu fui, ajudei ele nesse período, aí eu falei, pronto, fiz meu trabalho. Agora e voltei pra área de planejado de novo. Então assim, eu sempre me identifiquei muito com essa área, é uma área que eu gosto, porque a gente tá lidando, às vezes o pessoal pensa assim, não, é só área comercial, né, é só vendas. E pra gente não é só isso, não. Né? A gente tá lidando ali com o sonho das pessoas, a gente tá lidando com o futuro, enfim, a gente tá lidando com o lar das pessoas, né? Então, saber que a gente fez parte de histórias, eu fico até arrepiada. Saber que a gente fez parte de histórias, assim, que as pessoas são felizes, enfim, que estão felizes com o nosso trabalho, que a gente fez parte daquilo. É muito gratificante, principalmente quando a gente recebe mensagens, né? Sim. Que a gente fala, nossa, obrigado, né, pelo atendimento, era isso que eu queria. Enfim, a gente fica muito feliz. A gente chora ouvindo as A avaliações. gente chora ouvindo as avaliações. Então, é isso. Eu acho que é muito trabalhar com propósito, né? E eu acho que eu encontrei muito isso nos móveis planejados, né? Sim. Nessa área. E eu conheci também vocês através dos móveis planejados. Eu acho que eu tinha te visto uma vez, acho que na loja que a gente trabalhou. E a Thalita, todo mundo falava, porque a Thalita não sei o que, a Thalita era super famosa. A Thalita era conhecida. Não, e você falando dessa parte de ser inspiração, enfim. Quando as pessoas comentavam de você, eu via muito isso, eu quero ser igual a eu tinha muito isso, eu falei assim, nossa, quando eu chegar nos pés da Thalita, né, tô lá. Olha, gente, eu parei com isso. Mas só pra contextualizar aqui, nós três trabalhamos juntas, assim, no mesmo grupo, né, na mesma empresa. Sim. E só fazendo a conexão com a questão de escolha de profissão e tal, na minha infância e adolescência, eu não tinha um sonho de profissão. Porque toda criança geralmente tem, né? Eu quero ser isso. A minha era eu queria ser médica de tirar neném da barriga. Era bem assim, não era nem obstetra, não. Não, eu não tinha esse sonho. Mas eu via aquela coisa, eu quero trabalhar pra mim. Tipo, eu tinha isso, eu vou trabalhar pra mim. Sim. E eu fiz muita coisa. Eu vendia, sabe, bijuteria. Lá passar muito aqueles... Empreendedora. Eu sempre Desde sempre, gente. Passava aqueles camelô, aí deixava, tipo, toalha de banho, roupa de mesa pra vender, e aí eu ganhava uma comissão, tipo, 40 dias depois ele passava, pegava o que eu não vendi e me pagava um valor ali. Nossa, era maravilhoso, sério. Aqui tinha. Então lá tinha muito, eu fazia muito isso. Então eu sempre fui pra esse lado empreendedor. E na questão da administração, foi a questão do leque mesmo que me levou pra administração. Entre todos os cursos que eu oferecia, eu falei, não, o que pode me levar pro caminho que eu quero é a administração. E eu acho que se eu tivesse ficado lá, eu teria terminado, porque com vontade de você, eu amei o curso. Eu amei o curso, mas eu tinha vontade da arquitetura também. Sim. E como eu já tinha trancado a faculdade, tive a oportunidade de fazer, por que não? Eu gosto de testar. Sim. Por que não? Se der errado, a gente recalcula a rota e vai de novo. Sim. Então, eu fiz a administração que me ajudou bastante. Eu gosto, talvez ainda conclua
continua, ainda tenho vontade de... É muito legal isso, cada um tem o seu dom, né? Enfim, aquilo que gosta. Eu acho muito, E muito fazer legal. o que a gente gosta, né? Fazer o que Faz gosta. total diferença. Sim. E aí, quando eu tava fazendo o curso de design, que foi o que eu terminei, concluí bonitinho, tenho certificado, eu entrei numa loja de planejados, que foi Deus que me colocou lá, não tem outra explicação. A menina que trabalhava na loja do lado fazia meu cabelo. E aí, um dia, conversando com ela, eu tava terminando o curso, falei que eu queria entrar no mercado de trabalho, ela comentou: "Ai, Lê, tem vaga aberta lá na loja. A Pri, não sei se você lembra da Pri. A Pri. Ela era uma... né? Graças a Deus, é que ela não tá morando no Brasil agora. Mas ela é uma... Calma, Ela só foi embora pro Brasil. Beijo, Pri. Beijo, Pri. E ela comentou. E eu falei: vou tentar. Fui lá, eu entrei em contato com uma pessoa que trabalhava lá na época. Ele falou que não tava, acho que a vaga tinha fechado momentaneamente. Falei: não, tudo bem. Depois que eu concluí o curso, estava terminando ali, porque eu concluí em setembro, em outubro, dia 2 de outubro eu entrei na loja. Acho maravilhoso que ela lembra de data, lembra de tudo, eu lembro de data. E no dia da entrevista, eu vi a Thalita, eu cheguei lá, já era 6 horas, o horário que marcou a entrevista. Eu cheguei, ela já estava quase saída, me cumprimentou. Eu falei: ih, não vai rolar não. Que cara de hoje. Enfim, isso foi numa sexta-feira, 6 horas. Na segunda-feira eu já comecei. Olha. Não sei o que ele viu em mim, porque eu não sabia zero de Promob, não tinha experiência nenhuma de mercado. Entrei. Com estágio, que na verdade não foi estágio, né? Deixa abaixo. Fecha parênteses. Mas eu entrei. E eu vejo que tudo que a gente passa, Deus tem um propósito na nossa vida. E por mais que a gente não entenda, Ele está nos levando exatamente Pra onde a gente É que a gente só estar. entende depois, né? Exatamente. Ele está levando exatamente para onde a gente precisa ir. Sim. Eu trabalhei lá nessa loja por 6 meses, junto com a Tá, foi ela que me ensinou o básico ali do Promob, o conhecimento que eu tenho hoje de Promob, de projeto de marcenaria, foi a Tá que me ensinou, errando muito, porque eu tinha zero noção, e no curso a gente não vê muito de marcenaria, Né? vê praticamente nada. Não vê. Então a gente vê muito acabamento, investimento, diferença de um piso para o outro, mas marcenaria em si, inclusive eu acho que todo mundo que está nessa área de arquitetura e design deveria ter uma experiência ali numa loja de planejado, mesmo que seja um estágio, porque agrega muito como profissional. Conhecimento, sim. É importante. Então na hora de elaborar projeto agrega muito. E aí lá eu conheci a Tá, saí de lá em fevereiro, chorando. Não lembro o dia que eu mandei mensagem na Thalita. E é o que a Tá falou, a gente não entende no momento o agir de Deus. Mas você entrou ali só pra gente se conhecer mesmo. Eu vejo isso. Foi. Porque não tem outra explicação. E quando eu comecei a trabalhar na loja que vocês trabalhavam, né, nessa loja do grupo, teve a vizinha, né, da loja vizinha, a Helena. Sim. Ela falou assim: ai, elas abriram uma loja. Eu falei: nossa, sério, que legal. Eu falei assim: nossa, cara e coragem. Foi. Cara e literalmente. coragem. Com a cara e a coragem. Porque eu tinha esse sonho. Quando eu fazia design, um dia eu cheguei do curso, a Night sempre me pegava no curso. Um dia eu cheguei em casa pra ele e falei: ó, vou terminar o curso, vou entrar na loja de planejados, vou ganhar experiência e depois a gente vai abrir nosso próprio negócio. Porque era uma área que eu gostava muito. No curso, eu já percebia que quando chegava na parte de projetar os móveis, era onde eu conseguia colocar identidade no projeto. Sim. Então, se torna fácil, né? exatamente, você resolve qualquer ambiente com a marcenaria. Sim. Então, no curso de design eu percebi isso. Eu falei: pronto. Aí ele ria, porque eu sou a sonhadora, né? E ele é pé no chão. E ele ria e falou: ai, você não tem jeito não. Eu falei: você vai ver. Então, quando eu entrei na loja, eu sabia, só não sabia que ia ser tão rápido. Sim. Eu achava que ia demorar anos, porque na minha cabeça a gente montaria uma marcenaria tradicional, então com todo o equipamento, então ia demorar um tempo e foi tudo muito rápido. Então é o agir de Deus. Eu creio Sim. muito nisso. É o agir de Deus. Quando a gente olha pra trás assim e fala: não tem como eu ter chegado aqui se não fosse eu. Não tem Isso é explicação. verdade. Isso é a mais pura verdade. E aí, quando a gente tava começando, eu comecei a Lemark primeiro, né, no primeiro momento ali, com a cara e a coragem, muita fé e muita vontade de dar certo. Eu lembro que dia 3/3/2023, eu entrei no site do Sebrae e abri o CNPJ como MEI ainda, tipo no home office.
No nosso Instagram tem lá o post do meu home office improvisado, que foi um móvel, um rack que a gente desmontou, ficou uma tábua grande assim. Sim. Aí a Alex colocou 2 mãos francesas na parede, colocou o tampo e foi ali que eu fiz minha mesa de trabalho, no nosso quarto. E foi isso, e foi ali que a Lemark nasceu. E um tempo depois eu continuava contato com a Thay, a gente continuava se falando. E aí ela tava naquela transição, cada dia numa loja do mesmo grupo, né, se conhecer. E aí eu, vamos, tá, vai dar certo. Eu sou a sonhadora, bora que vai dar certo. Aí eu, ai meu Deus, e agora? Mas olha como é o agir de Deus. Quando a gente tava pra montar o nosso espaço físico, a Tá saiu do grupo. Aí Deus foi lá e fez assim, vai, não empurrou. Tipo, você não cair de livre espontânea vontade. Não empurramos aqui. Aí foi um momento que a gente sentou, conversou, falei, vamos, vai dar certo. E foi melhor do que a gente imaginava, né, tá? Quando a gente montou aqui, assim, no momento a gente não tinha o recurso, assim, 100%, porque a gente nunca tem 100% de certeza. Sim. Empreender é isso, muitas vezes é você dar um pulo no escuro com muita fé no coração de que vai dar certo. Sim. Acreditando. Eu acho que o maior segredo para você dar certo é esse, é você acreditar no teu projeto. Se você acredita, pronto, ninguém tem a obrigação de acreditar. Você tem. Você tem a obrigação de acreditar no seu projeto. E eu acho que eu sempre acreditei muito e continuo acreditando muito na Lemark, porque eu acho que a Lemark é muito coração, é muito verdade. Então eu sei o quanto foi sonhado, eu sei o quanto, tipo assim, a gente passou por coisas e Deus sustentou. Sim. Então eu falo, não tem como dar errado. Vou chorar. Né, tá? Quando a gente começou assim, a gente dá aquele frio na barriga, aquele medo e se não vender, se não... Porque a Lemark é uma marca própria, então é diferente de você ter uma franquia. Sim. Tem que construir do zero. Exato, a gente construiu uma marca do zero. Então é muito mais desafiador. Sim, E trabalhoso. E trabalhoso. Então no primeiro mês, a gente não tinha espaço ainda e a gente vendeu. Foi fazer uma apresentação online, ela da casa dela e eu da minha casa, com os papéis de parede do quarto das crianças, porque nessa época a Sussu já tinha nascido. Já tinha nascido. E pouco, na verdade, foi um dos motivos de enfrentar o medo e tentar. Porque naquela época eu senti muita dificuldade no sentido de ser compreendida, né, onde a gente estava trabalhando em si, e eu ter a questão de a Sussu ter nascido recente, então assim, não que hoje ela não precise de mim, eu preciso mais dela também, mas tem mais autonomia. E naquela época foi um momento muito divisor de águas pra mim, sabe? Porque ao mesmo tempo que a gente precisa trabalhar, gosta de trabalhar, quer continuar trabalhando, tem a questão da maternidade também. E aí a gente começou atendendo os clientes assim. E detalhe. Com papel de parede cheio de bichinho, com a selva atrás de mim. E eu acho que vale ressaltar, tá, que é uma característica nossa, que já vem desde o começo, que é a questão do atendimento online. Sim. O nosso primeiro cliente, o nosso primeiro fechamento foi um apartamento completo, ali no Max, Santa Ângela, ali do lado do shopping. Sim. Um apartamento completo que o cliente fez para investimento e a gente fechou online. A gente nunca viu ele pessoalmente. Não, e detalhe, era uma venda futura. Sim. A gente foi montar esse projeto um ano depois. Em abril, a gente fechou em junho, acho que junho, e a gente foi montar em abril do ano seguinte. Caramba. Então assim, se não é Deus, que explicação que dá? Tipo, pra uma pessoa fechar. Não, e outra coisa, e pra dar estrutura, né? Tipo, até conseguir, enfim, engatilhar, entender como que seriam os processos, né? Aí fala assim, tá, se a gente fechou online, sem espaço físico, um apartamento completo, agora que já deu certo. Sim. Eu acho que a gente precisou disso. Precisou. É como se fosse uma confirmação, né? Exatamente. Uma confirmação. Já deu certo. A gente inaugurou aqui, isso foi em junho, aí em agosto a gente montou o nosso espaço, dia 1º de setembro, uma sexta-feira a gente inaugurou. Olha que legal. Morrendo de medo. Mas estamos aqui firme e forte. Há 3 anos, estamos aqui. No primeiro mês, a gente
superou a nossa meta de venda. Sim, eu lembro que ele falou, não, esse mês a gente vai só coexistir, você não tá entendendo. Então vamos desistir pra levar o nome do Leonardo. Exatamente. No primeiro mês a gente vendeu assim que a gente superou todas as nossas expectativas. Olha que bênção. Que bênção é. E assim, tudo por ele, para ele, e eu Sim. vou continuar falando dele, porque Sim. não tem explicação. Durante esse tempo de 3 anos, foi tudo lindo, mar de rosas? Não. Não foi. A gente passou muita coisa, mas eu acredito que tudo é para o nosso crescimento. E Sim. muitas vezes aconteceu assim de eu estar diante de uma situação, porque eu choro também, eu pareço durura, mas eu choro. E às vezes eu entro ali, no cantinho ali da escada, sentar e chorar e falar, Senhor, que eu tenho que aprender com isso. O que o Senhor quer me mostrar que eu não estou vendo. Uhum. E diante de todas as dificuldades, a resposta sempre chegou, o recurso sempre chegou e passou. Tudo Sim. passa. Então, tem uma frase que eu gosto muito que não é bênção, é lição. Às vezes Sim. a gente não enxerga uma bênção no momento, mas tem alguma coisa para aprender ali. Sim. E aí, esse ano, a Evelyn chegou para reforçar o time. Esse ano eu cheguei de brinde. De brinde. Então, na verdade, eu achei muito interessante, né, como as coisas funcionam, com o agir de, que nem a Lê estava falando, né, o agir de Deus nas nossas vidas. Quando eu estava trabalhando numa loja anteriormente, né, saí de lá, e aí eu tinha pensado, eu falei, acho que eu vou tentar andar com as minhas próprias pernas, né, eu não estava nem procurando, eu estava tentando andar com as minhas próprias pernas ainda em planejados, não sabia como, não sabia o que eu ia fazer. Eu estava um pouco resistente a voltar para uma loja de planejados, assim, sinceramente falando. E aí, por isso eu tentei, falei assim, não, acho que eu vou tentar caminhar sozinha, só que, assim, acho que eu fiquei no máximo uns 2 meses, entraram em contato comigo pelo LinkedIn, tudo, perguntando se eu queria fazer uma entrevista. Eu falei, não, mas não tava nem procurando, né? Eu falei, sim, quero fazer. Aí fiz a entrevista com a recrutadora, tudo, nem sabia que loja que era. Você não sabia? Não sabia. Assim, quando ela falou que era uma loja de planejados, ela não tinha falado qual loja que era. Sim. Aí eu falei, vou fazer entrevista, tudo. E durante a entrevista ela falou que era a Lemark. Aí eu falei, Lemark? Eu falei, eu já ouvi esse nome. Eu já ouvi esse nome antes. Aí eu fui lá no Instagram pesquisar, falei, não acredito. Falei, com certeza eu vou lá fazer, né, da primeira fase. Ela falou, não, você passou. Eu falei, maravilha. E aí eu vim fazer a entrevista com vocês e assim, no dia da entrevista eu já senti que ia dar muito certo. A gente também. No dia da entrevista eu falei, nossa, são vocês. Eu já tinha sentido que ia dar muito certo. E eu orei E cá estou. antes da entrevista, antes da gente selecionar, eu orei muito, como eu teria que me afastar, né? Eu pedi muito pra Deus, pra Ele preparar alguém pra dar um suporte pra estar e que desse conexão. Sim. Porque tem muito isso, eu acho que pra gente conseguir um bom resultado, é muito bom a gente ter um bom relacionamento. Sim. Infelizmente a gente tem isso. Eu acho que um ambiente de trabalho leve e gostoso Sim. faz a gente entregar um melhor resultado do nosso serviço também. Sim, né? Até porque a gente passa muito tempo aqui, né? A gente passa o dia inteiro, às vezes a gente passa mais tempo catado do que com a minha família. Exato. Né? O tempo que a gente chega em casa é pra dar oi, como foi seu dia. Vou descansar. Às vezes tá assim, ó. Já chega meia fora do Já chega meio assim, né? Dando tilt. Mas enfim, é por isso. Eu não me dou muito bem com ela, não. Também não. Mas enfim, mais uma vez, a questão da sua chegada, eu acho que mais uma vez a mão de Deus ali, o agir de Deus, e continua sendo. E agora a gente vai viver um novo momento da Lemark, que ainda não vamos dar muitos detalhes, mas vai ter que acompanhar aí o nosso podcast para vocês ficarem sabendo. Sim. Tem muita coisa boa esse ano, em nome de Jesus, eu creio que a gente vai viver um novo momento. Assim como você deu o passo, vocês, né, deram um passo de fé. Sim. No primeiro momento a gente está dando Isso, outro passo de de fé. fé. E é isso. Eu acho que pra gente finalizar esse episódio, eu acho que a gente pode deixar isso aí como, eu não diria ensinamento, mas como uma inspiração. Às vezes, a gente sempre falou, né?
põe o pé que Deus põe no chão. É isso. A Lemar que sempre foi isso, Vai continuar sendo. vai continuar sendo Porque se a gente tá aqui é só por ele. e para ele. E pra ele. Então é isso. Esse foi o episódio de hoje. Se você gostou, se você tem uma história aí guardada na sua cabeça, no seu coração e gostaria de compartilhar com a gente, entre em contato que a gente vai adorar te ouvir. Um beijo no coração. Beijo. E Tchau, até tchau. o próximo episódio.